Sobre pandemia, pessoal, no mundo, que agora que eu tô aqui na Austrália, a gente está acompanhando o mundo inteiro, é importante isso, tem pessoas de todo o mundo aqui assistindo a live e tudo. A pandemia continua caminhando para o fim, e dessa vez parece que teve o repique, né, que a gente falou que ia ter, teve o repique aqui da BA2 na Europa, tá? Vocês veem um aumento aqui. Teve, inclusive, casos de Covid nos Estados Unidos e no Chile que estavam represados e que entraram aqui. Então, teve realmente esse repique, é tanto o número de casos e número de mortes que estavam represados desses dois países e entraram aqui. Então, puxou um pouco a curva para cima também. Mas vocês veem aqui, ó, que a região do Western Pacific, que engloba Oceania, Ilhas do Pacífico, Indonésia, essa região, foi a que mais subiu. E olha só, estou vindo para cá, né? Subiu exatamente no momento que eu estava vindo. Então eu vim num momento assim que eles abriram fronteira, eu falei, vamos agora, senão não tem jeito depois não. Mas eu acho que eles não vão fechar de novo não, tá? O que acontece realmente é uma queda da curva de óbitos, essa curva que a gente quer ver caindo mesmo, porque cada vez que a pandemia vai caminhando, a gente vai vendo que a gente vai ter que conviver com vírus, com casos, mas esse vírus não vai ser tão grave como ele era antes, a não ser que a gente tenha nova variante, tá? Então esse é o cenário atual. A pandemia continua caminhando e aqui eu vou trazer para vocês as opiniões e visões, tá? Do diretor do Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, que é o Christopher Murray. O Christopher, ele tinha feito um excelente trabalho na última vez, quando teve a onda de Omicron, que eles previram que 50% do mundo seria infectado pela Omicron. O Murray foi um dos primeiros a falar sobre a calmaria que a gente viveria, tá? Então ele foi um dos primeiros autores e profissionais de epidemiologia que eu acompanhei, já venho acompanhando há vários anos, e ele foi um dos primeiros a falar que a gente passaria por pelo menos 4 meses de calmaria após a onda de Ômicron. No Brasil, a onda de Ômicron aconteceu em janeiro, mas ela termina em março. Então a gente tem toda essa onda descendo, agora em abril, né, continua caindo, e a gente tem que contar aí mais ou menos uns 4 meses a partir do fim de março, então a gente está falando de junho, julho ali, ok? Para a gente ter a possibilidade de uma nova onda no Brasil. Isso não está certo o que vai acontecer, depende das variantes, depende de uma nova variante surgir e ela escapar do sistema imune, mas até onde a gente sabe, essa hipótese de que a gente teria, então, uma imunidade prévia, uma imunidade coletiva causada pelas vacinas e pela onda avassaladora de Ômicron está se sustentando. Então, até onde eu acompanhei, não existem mudanças nessa hipótese, e por isso que eu estou mais tranquilo. Então, muita gente ainda está incomodada. Eu vi aqui o comentário da Ana Cláudia sobre a questão das máscaras, né, da liberação de máscaras e tudo, pessoal. O Brasil hoje tem condições de liberar máscaras em ambientes abertos, ok? Vou falar para vocês como que é aqui na Austrália. Em ambiente aberto é liberado, em ambiente fechado também é liberado, só que no transporte público não é liberado. Eu considero que ambientes fechados não deveria ser liberado ainda, porque você tem muita transmissão ainda e você pode dar dando oportunidade para o vírus surgir, outras variantes e tudo mais. No Brasil, a gente tem uma condição um pouco diferente, porque o Brasil é um país que ele tem uma condição de saúde pior. No entanto, você tem muitas pessoas que já foram infectadas e que estão com a imunidade em alta, tá? Então, não se preocupem com essa questão dos decretos de liberação de máscara em área aberta. Se liberaram máscara em área fechada na cidade, seja prudente. Então usa pelo menos uma máscara cirúrgica se o ambiente for muito amplo e você conseguir fazer distanciamento das pessoas, ou se for realmente um ambiente fechadão, que você vai ficar muitas horas, PFF2. E a gente vai diminuindo, afrouxando as medidas à medida em que a pandemia vai caminhando, porque não existe essa necessidade de a gente frisar o uso de máscaras até agora, em ambiente aberto. Em ambiente fechado, eu sou contra você liberar, tá? E aí pode sim ressurgir novas variantes. Claro, porque você está dando oportunidade para o vírus. Mas a gente tem que conviver com esse cenário, pessoal. O que está acontecendo é a Omicron caminhando para ela já domina o mundo, ela está caminhando para um cenário de menor letalidade, e a gente tem que ficar atento para se vai surgir uma variante mais severa, o que ainda não aconteceu, ou variantes mais transmissíveis, que já aconteceu, mas isso não foi um problema muito grande por causa dessa imunidade prévia. Então, chegando próximo ali de junho, julho, que inclusive vai coincidir com o inverno,
né, no Brasil. E com essa queda da imunidade, e também com vários meses de pessoas que tomaram a terceira dose da vacina, a gente pode ter, de novo, um aumento de casos, mas ainda estamos tranquilos. Se vocês querem fazer algo para voltar à rotina, tentar voltar à normalidade, agora é o momento, entendeu? Voltem ao normal. Porque se vocês esperarem, ficarem preocupados e tudo, obviamente tem que ter cautela, mas não fiquem tão preocupados quanto a gente estava lá no final de dezembro, no início de janeiro, porque a gente sabia que ia acontecer, ia dar ruim. A gente sabia naquele momento. E agora, a gente tem a probabilidade de dar errado num cenário em que tudo caminha para dar certo. Entenderam a diferença dos cenários? Então, existe o risco, sim, sempre vai existir, mas a gente está num momento muito melhor do que a gente viveu no final de dezembro do ano passado, quando os números de casos estavam relativamente parecidos. Você pegar início de dezembro ali, a gente tinha 38, 40 mil casos por dia, só que a situação era, uma nova variante extremamente transmissível já tinha surgido na África do Sul. Agora não, tá? Então vou falar o que o Christopher Murray falou. Então a BA2 começa a dar sinais de diminuição na Europa. Novas variantes, então teve aí Deltacron, Omicron XE, BA4 e BA5. BA4 e BA5 também já mostraram possivelmente uma maior transmissibilidade do que a da BA2, tá? Só que elas não parecem encontrar espaço para transmissão generalizada, devido à autoimunidade prévia, suportando a hipótese de que essa imunidade causada pelo vírus, ela está ajudando as vacinas a segurar a nova pandemia. Então a vacina, ela te dá proteção contra hospitalização e morte. Somada à imunidade de quem já pegou o vírus, ela segura a transmissão. É isso que está mostrando aqui. Então você tem então essa substituição da Omicron original por outras variantes, sem um aumento expressivo de casos, que é o que aconteceu no Amazonas, quando teve a entrada da Delta. Como você tem lá no Amazonas, no estado do Amazonas, você teve uma onda gigantesca de gama, que na época era chamada P1, você teve muita gente se reinfectando, porque a gama tinha essa capacidade, e um estudo da Fiocruz mostrou como que a Delta adentrou o estado do Amazonas sem causar nova onda. Por quê? Porque a imunidade da população estava em alta. Então aquilo, a Delta entrava na pessoa, produzia algum sintoma, a pessoa dava positivo, mas isso não era suficiente para gerar uma nova onda de casos. Então parece que esse fenômeno está acontecendo a nível mundial agora, com a substituição da Omicron original por outras Omicrons, possivelmente até mais transmissíveis, mas que não encontram espaço para sair do controle. Então a situação é essa, pessoal. É o convívio com o vírus à medida em que a gente caminha para o fim da pandemia.